Bom, o Congresso deve avançar com a votação da reforma tributária. Para falar sobre os trâmites, os passos, a movimentação aqui em Brasília, nós recebemos aqui no estúdio do canal AgroMais o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Deputado, seja muito bem-vindo, boa tarde, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, boa tarde, é uma satisfação, né? A AgroMais é o que puxa a economia do nosso país, né? Que bom, e é uma honra para a gente ter o senhor aqui com toda, quando a gente fala de reforma agrária, então com toda a experiência, né, todo o seu conhecimento nesse tema e a defesa que o senhor faz. Sendo pragmático, em que pé está, na verdade, a discussão, este avanço? Como o senhor vê? Olhando os últimos anos, aprovamos em dezembro a emenda constitucional, né, foi promulgada pelo Congresso 132, que cria um imposto de valor agregado para a base do consumo. São 3 as bases tributárias conhecidas no mundo: propriedade e patrimônio, né? A base das rendas e proventos de qualquer natureza e a base do consumo. Na base do consumo tinha um carnaval, né? Um manicômio tributário, né? ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS e tantos outros. Os 5 maiores problemáticos eliminamos para pôr um só imposto de valor agregado nos moldes dos impostos existentes em 175 países do mundo e é recomendado pela OCDE. O IVA, chamado IVA, que no Brasil é chamar IBS e CBS. Então, um só imposto para a base do consumo, uma só nação. E essa emenda constitucional foi dado um prazo para o governo federal, junto com os estados e municípios, apresentar o projeto regulamentador. É o que está para acontecer essa semana. Talvez amanhã ou depois da manhã, o ministro Haddad e o Bernardo Api entregue ao Congresso. Amanhã, quarta-feira, o Api estará na Comissão de Finanças e Tributação e outras comissões, já debatendo este projeto. Pois é, o miolo da reforma está pronto, né, deputado? Tá. O que falta agora? Colocar em prática? Eu sou do movimento Destrava Brasil, né? Porque o Brasil tem uma economia travada e, como economista, há mais de 36 anos, como você disse anteriormente aqui, eu trabalho na área econômica tributária, pela reforma. Fui secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes, fui o relator do Super Simples do MEI, então eu sou o pai do MEI, né, do Brasil, e da lei de exportação do agro também, eu fui o relator da lei Candir. Então, o que é o coração? O IVA é um imposto neutro na cadeia produtiva. O que é neutro? Quando o agricultor faz as suas compras para produzir soja, milho, trigo, carne, né, ele paga impostos. Hoje ele não recebe de volta isso. No nosso IVA 5.0, o IBS-CBS, ele vai receber de volta todo o imposto que ele pagou. Sucessivamente, quando ele vender para a indústria paga o imposto, e quando ela vender para o comerciante, ela recebe de volta, e quando o comerciante vender para o consumidor final, ele recebe de volta. Mas por quê? Quem é que paga o imposto? É o consumidor final. Só que esta mecânica não vai ser mais no modelo antigo. O modelo antigo, o modelo hoje, existe o chamado ato declaratório. Eu compro, tiro nota, vendo, tiro nota, lanço em livro, faz a escrita, chega no final do mês, apura o crédito, né, débito e crédito, faz o boleto de pagamento do imposto. Isso não vai mais precisar fazer. O IVA que eu defendo, que o Movimento Destrava Brasil, eu, Miguel Boab e tantos outros defendem no Brasil, é um IVA tecnológico, 100% tecnológico. Então, todos os elos da cadeia produtiva, nós temos 5 milhões de produtores rurais, temos 9 milhões de micro e pequena empresa, em média e grande empresa, e mais 15 milhões de MEIs. Então, temos 30 milhões de CNPJs. Essas atividades negociais, ninguém vai precisar pagar o imposto, ele vai ser automático, cobrado no ato da liquidação do pagamento da nota fiscal. Então, a nota fiscal vai ser obrigatória, né? E no momento que você vai lá, comprou, pagou, o imposto fica retido. E aí faz toda a operação débito e crédito, tudo automático. Então, é uma revolução tecnológica, econômica, social. Conserta a economia do mercado, valoriza pela primeira vez na história o produtor rural brasileiro, vai receber de volta os seus impostos. E é bastante. A produção primária brasileira deu 1 trilhão, 10% do PIB, 1 trilhão de reais. Ao estudo um estudo que diz que 12% desse faturamento são impostos retidos.
Então ele vai receber 120 bilhões de volta em cash. Em cash. Então, E toda a indústria, o setor, então, e com isso nós vamos diminuir a carga tributária, vai diminuir as alíquotas, vai simplificar, zerar o custo burocrático, acaba com a inadimplência e esmaga a sonegação. E com isso a economia de mercado fica vigorosa. Ela já é boa para fora, para exportação, mas ela vai ser melhor ainda dentro do mercado interno, que vai onde o Brasil vai crescer nos anos vindouros. bom, com toda essa sua colocação, com a sua defesa, eu diria que a isenção da cesta básica é o mínimo, trazendo para o agro mais. Sim, você tinha duas opções: zerar a cesta básica ou fazer a devolução individualizada conforme a renda. Nós aprovamos também, lá na PEC 132 tem 0 de imposto para a cesta básica e 60% de redução para remédio, né, e para outros tipos de alimento. E tem também, né, o cashback, que é a devolução do imposto personalizado. Com tipo, quem está no Cadastro Único Nacional, são 27 milhões de famílias, 70 milhões de pessoas, nesse cashback você pode fazer a devolução do imposto para ele. Não só da comida, mas também dos outros itens, né? Nem só de comida uma família depende. Sim. A renda das famílias, ela compra tudo, né? Compra artigo de higiene, todos os demais itens da casa, compra chocolate, compra uma roupa, compra uma calça, né? Telefone, gasolina. Então, isso tudo, você pode fazer a devolução. Então, o projeto que aprovamos no Congresso, que o Aguinaldo relatou e a Câmara e o Senado aprovaram, é o mais moderno do mundo. Vai ser uma revolução na economia brasileira. Certo. E as emendas complementares, elas avançam agora mesmo? Então, a gente está entrando aí no segundo semestre também de eleições. Como é que o senhor vê isso? Avança, é uma decisão política. O mais difícil foi atravessar o Rubicão, né, o Rio Jordão. Quer dizer, que foi a emenda constitucional. A lei complementar é de maioria simples. Para a emenda constitucional, você precisava de um quórum qualificado de 300 e poucos votos. Uma lei complementar é só 257 votos, é muito mais fácil. Então, a facilidade, então logo mande o projeto, amanhã ou depois de amanhã, o governo, em 30, 60 dias, na Câmara já estará votado. Não vejo dificuldade, não. Porque é técnico, não é político. É que politizaram, né? Sabe, essa coisa de governo Lula, PT e Bolsonaro, houve uma politização. Mas nós não temos nada a ver com isso, porque a reforma é suprapartidária. Ela é uma reforma do capitalismo brasileiro, da economia de mercado. Ela é benigna, né? Quando é que o senhor vê que a gente vai começar a sentir os efeitos da reforma? Já começamos. Ali antes, ele falou, a economia começa a reagir. Isso já é fruto da expectativa, porque a economia ela vive de expectativa. Ontem a secretária do Tesouro americano, lá no G20, falou, Brasil, parabéns, o Brasil que aprovou o melhor sistema tributário da história. Né? A secretária do Tesouro americano, do país mais rico do mundo. Então, a notícia já está no mundo. E isso o que acontece? Os investidores nacionais e internacionais que só vêm para especular aqui no cassino do overnight, né, da especulação financeira, dos títulos, passarão também a investir, não só em vaca morta, mas em investimentos produtivos novos para o Brasil. Precisamos de parceiros. Aqui o Brasil tem que buscar o autossuficiente dos insumos do agro, né, para fazer todos os fertilizantes, os agroquímicos. Nós temos todo um imenso caminho para investir. E o Brasil é dos poucos países do mundo que pode dobrar, triplicar a sua produção de alimentos para o mundo sem derrubar uma árvore. Né? Bom, fico feliz com esse seu positivismo, então, né? Não há uma justificativa para entrar na reforma. E não sou governo. Não sou governo. Fico feliz. Deputado, foi um prazer enorme conversar. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Volte sempre. Uma alegria. Portas sempre abertas aqui. Um abraço aí para toda a banda aí. Muito bem. Seguimos por aqui, então. Olha,